Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula no Se Liga na Educação. Eu sou o professor Leonardo Medeiros e estarei com você nessa caminhada. Você que nos acompanha e ficou aí durante o intervalo, tá de parabéns, hein? Muito obrigado e continue assim. Você que está chegando agora também, seja muito bem-vindo e vamos continuar nessa jornada. Essa aula, ela é uma sequência que nós estamos tratando sobre interações intermoleculares, polaridade e geometria molecular. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre os polos que se formam quando as moléculas interagem entre elas. E aí nós falamos sobre um polo que ele é induzido, e nós falamos de polo induzido. Nós falamos sobre um polo que é permanente, falamos de polo permanente, geralmente em moléculas que têm uma grande diferença de eletronegatividade. Falamos sobre ligações de hidrogênio, aquelas ligações que o hidrogênio faz quando ele se aproxima de três átomos característicos, que nós chamamos de FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. E aí o hidrogênio consegue fazer uma ligação ali que antigamente falava pontes de hidrogênio. Vimos que existe a ligação íons dipolo, né? Porque o íon já caracteriza íon positivo ou negativo, então já tem dois polos ali, né? Vimos que essa ligação é mais forte do que as pontes de hidrogênio. Vimos que as ligações de hidrogênio são mais fortes do que o dipolo permanente. Vimos que o dipolo permanente é mais forte do que o dipolo induzido. E aí nós chamamos essas forças de interações intermoleculares ou forças de Van der Waals. Se liga nessa dica, hein? Agora vamos falar um pouco sobre geometria. Será que a geometria ela interfere na propriedades dos materiais? Ou geometria é coisa só lá da matemática, hein? Tem nada a ver aqui com química. Vamos pensar um pouquinho? Tem a ver sim, galera. E a geometria, esse arranjo espacial, ele tem muito a ver, além da diferença de eletronegatividade. Lembra lá o que é a diferença de eletronegatividade, né? Lá nos ametais, crescia na tabela periódica da esquerda para a direita, de baixo para cima. A eletronegatividade é aquela tendência que aquele átomo tem de trazer o elétron para perto dele, nas ligações covalentes, já que é um compartilhamento de elétron, né? Então, essas diferenças de eletronegatividade vão influenciar na geometria da molécula. E a geometria da molécula vai influenciar no comportamento da molécula e algumas propriedades dela. Quer ver? Olha só, dependendo do tipo de ligação que ocorre numa substância ali, você altera completamente ponto de fusão, ponto de ebulição, estado físico. Então, você consegue ter toda essa facilidade de transformar os materiais conhecendo apenas o tipo de ligação e interação que ocorre ali. Bom, mais uma vez, a nossa aula sobre geometria e polaridade, ela está baseada na competência específica 02 do currículo, referência de Minas Gerais, e a habilidade que nós estamos tratando aqui é a 13 do Ciência da Natureza e Tecnologia, que vai para do 1 ao 13 é do primeiro ao terceiro ano, e a habilidade 201, tá? Geometria molecular, como eu falei, diz referência ao arranjo espacial. Por quê, turma? Olha só, quando nós falamos do metano, o CH4, né, um gás metano, nós temos ainda uma impressão de que ele é assim, plano. Por exemplo, eu vou fazer ele aqui, rapidinho aqui, nesse meu quadro. Esse aqui é o metano, ó. CH4, a fórmula molecular e a fórmula estrutural dele aqui. CH4. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa. Ele está plano. Olha, eu coloco a mão nele aqui, ó. Ele está plano.
Mas será que realmente ele é plano? Não é? Então, o que acontece com as interações? As interações, elas tendem a... Como elas têm característica eletrostática, você lembra que aquele negócio lá, ó, carga igual se repele, carga diferente se atrai? Então, quando as cargas são iguais, elas tendem a ocupar a distância maior possível para ficar com a energia mais baixa. Então, eu tenho uma molécula de metano aqui na minha mão, olha, o carbono aqui e os hidrogênios, 4. O carbono a gente chama de tetraédrico. Palavrinha um pouco complicada, né? Tetraédrico. Então, você perceba que ele não é plano, olha. Se eu colocar ele aqui, uma parte dele vem aqui para frente, olha. Se eu colocar ele assim, uma parte vai lá para trás do televisor. Ele não é plano. Olha só. Então, os hidrogênios tendem a ficar o mais longe possível, essa nuvem eletrônica. E aí dá a geometria para ele. Então, a geometria dele é essa aqui, ó, que a gente chama tetraédrica. Com esse modelinho dá para ver. Como que nós sabemos disso? Nós utilizamos um modelo teórico que a gente chama de repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência. Então, essa teoria da repulsão, o que ela diz? Ela diz que aqueles elétrons que estão lá na camada de valência, eles tendem a ficar mais afastados, esses pares compartilhados na ligação covalente, o mais afastado possível para ter o menor número de repulsão, tá? Só que para você lembrar disso, você tem que lembrar lá da fórmula de Lewis, hein? Você tem que lembrar da distribuição lá no modelo atômico de Bohr, tá? Então dá uma revisão nisso aí. Você vai ver um nome assim, ó, VSEPR, que é o nome inglês, tá? Mas a gente pode achar também com a primeira letra, TRPEV, né? Teoria da repulsão dos pares elétrons de camada de valência. Pode achar também, tá? E se você achar VSEPR, é a mesma coisa, só que em inglês. Bom, vamos ver como que a gente consegue determinar. Olha só, primeira coisa, a gente precisa de um átomo central. Eu preciso determinar um átomo central. E depois que eu determino esse átomo central, eu vou ver quais são os pares de elétrons que ele está estabelecendo a ligação covalente. Olha só, nesse meu modelo, o átomo central é o carbono. E ele tem 4 pares de elétrons que ele está ligando com o hidrogênio, tá? Então, isso eu determinei. E ele tem todos os 4 pares de elétrons estão fazendo ligação. Então, eu falo que ele é ligante. Todos os pares de elétrons que existem no carbono estão possíveis de fazer ligação. Então, todos os pares são ligantes. Ô professor, e se tivesse um par aqui que ele não quisesse fazer ligação? Aí eu ia falar que ele é um par não ligante, tá? Só que tanto os pares que fazem ligação quanto aquele que não faz ligação ocupa espaço, tá? Não é porque ele não está fazendo ligação que ele não vai ocupar espaço, não. Ele ocupa espaço. Olha, professor, eu gostei muito desse modelinho seu aí, ó. Mas esse modelinho, para mim, às vezes não dá, porque eu não tenho acesso a ele. Você consegue adquirir esse modelo aqui na internet, em algumas lojinhas, né? Tipo, que lojas especializadas. Mas nós temos uma proposta para facilitar a sua vida como estudante, porque às vezes imaginar essas estruturas fica difícil, né? E aí nós trouxemos algumas ideias que nós vamos fazer aqui hoje para analisar o modelo de geometria para uma molécula, tá? Bom, olha só, esse modelo dos pares eletrônicos, ele nos diz, primeiro, nós temos que saber o número total de elétrons envolvido ali na valência, tá? Segundo, a gente determina aquele átomo central e depois nós vemos quantos átomos estão ligando e quantos átomos não estão ligando. Bom, se eu tiver um átomo central,
e eu não tiver elétrons que não estejam ligando, a minha geometria ela é linear. Ela é linear. Tipo essa aqui, ó. Linear, tá? Linear. A gente pode até traçar uma reta assim, né? Bom, se eu tiver um átomo central e eu tiver 3 pares de elétrons... Gente, olha só, essa barrinha, que é, na verdade, essa que eu estou simbolizando aqui, ela é par de elétron, tá? É um elétron compartilhado aqui e um outro aqui. Então, se eu tiver 3 pares de elétrons, todos eles ligantes, ela vai fazer um trigonal plano. O que é um trigonal plano? É como se fosse um triângulo. Ó. Se eu puxar uma pontinha aqui, dá um triângulo. Agora, se eu tiver 3 pares de elétron, tá vendo? Só que um elétron é não ligante, ela não fica plana, ela fica angular, que é o nosso exemplo aqui, olha. Eu tenho par de elétron aqui, ó, que não está ligando, mas ele ocupa espaço. Como ele ocupa espaço, ele quer fazer a repulsão com esses dois, ó. Ele empurra eles e aí ela fica angular, tá? Bom, se eu tiver um átomo e 4 ao redor dele, a gente chama de tetraédrico, que é aquele exemplo do carbono. Eu consigo determinar todos os tipos de geometria observando o átomo central e os pares ao redor desse átomo central, se é ligante ou não ligante, tá bom? Bom, mais um exemplo de geometria que nós temos, né? A bipiramidal trigonal. E eu gostaria de convidar vocês a praticar alguns modelos, tá? Bom, esse modelinho aqui eu falei é um modelo industrializado. Mas, por exemplo, você pode fazer um modelo com balões. Olha só, esse modelo aqui é esse mesmo modelo aqui, tá? Esse mesmo modelo, ó. E você consegue fazer com balões esse modelo, todos os outros ali. Então percebam que o meu átomo de carbono está aqui no meio e eu tenho uma nuvem de elétrons para cá, uma outra nuvem de elétrons e essas nuvens, elas se repelem, ó. Elas se repelem de forma a manter a maior distância possível. Por isso que eu tenho esse carbono fazendo 4 ligações e essa estrutura, ela chama trigonal. Tetraédrico, perdão, tetraédrico. 3, né? Tri é 3, né? Tetra é 4 ligações. Tetraédrico, 4. Olha o professor esquecendo o nome da geometria, né? Então, percebam que se esses dois aqui não fizer ligação, eles continuam ocupando espaço do mesmo jeito e forçando esses dois. Mas vamos supor que eu não tivesse esses dois aqui. Eles não forçariam. E aí seria outra geometria. Vou te mostrar uma outra coisa que é bom a gente entender como modelo. Vou deixar ele aqui do lado, tá? Olha esse outro modelo que eu fiz aqui. Modelo para água. Eu tenho os pares não ligantes, o oxigênio e os hidrogênios. Eu pintei, gente, de canetinha. Não façam isso, tá? Pinte com outra coisa, com guache, sujou minha mão. Então, esse modelo aqui é como se fosse esse da água, olha. Tá vendo? Tem os pares não ligantes e aqui. E esse tem um par ligante. Qual que é a vantagem desse modelo? Primeiro, ele é maior para você facilitar. E esse aqui permite uma coisa que é fenomenal, que esses outros modelos industriais não permitem. Ele permite você ver que há vibração na molécula, né? E a molécula não está parada, ela está vibrando. Essa vibração é tão importante que lá no micro-ondas da sua casa tem uma lâmpada que ela emite uma frequência de vibração na mesma frequência dessa ligação. E ela vai vibrar
e ela vibrando, ela vai atritar com outra molécula do lado dela, que vai vibrar também, que vai atritar com outra e vai elevar a temperatura, não é? Então as moléculas não estão paradas. Elas não estão paradas, elas estão vibrando, tá? E por que ela não está retinha? Porque tenho dois pares de elétrons não ligantes desse lado que ocupa espaço e força esse outro elétron ir para a maior distância possível. Ele nem pode ficar junto e nem pode ficar tão separado, então ele fica nas maiores distâncias possíveis, tá? Então esse modelo permite você ver as vibrações das moléculas, que ela vibra para tudo quanto é lado. Pode ser feito no lugar do isopor aqui, garrafa PET também, tá? Dá muito certo, você corta a tampinha dela, cola. Vou deixar do lado aqui. Bom, esse outro modelo que eu fiz também, utilizando isopor, palitos de dente, né? Que é esse modelo aqui, olha. Que é esse modelo aqui. Qual que é o interessante desse modelo? É permitir, aqui está o carbono e os hidrogênios, permitir a gente perceber que quando eu tenho uma ligação simples, as moléculas conseguem girar. Elas conseguem girar em torno do eixo, né? Esse giro ao entorno do eixo, ele é muito importante para a característica da molécula. Além dela estar vibrando, como nós vimos, né? Ela também está girando, tá? Gente, a gente consegue até direcionar essas moléculas, tá? Por exemplo, lá no exame de ressonância magnética que você faz, a gente consegue alinhar o centro positivo com o campo magnético e depois fazer até reorganizar eles e fazer até a leitura disso. Agora percebam, se aqui eu consigo rodar e consigo enxergar esse modelo e essa característica da geometria dessa molécula, né? Que só é possível por causa da geometria dela. Nessa outra, olha só, que é o carbono e dois hidrogênios, eu tenho uma ligação dupla. A ligação dupla já não permite girar. Então, já altera totalmente a característica desse material. Mas me dá outras propriedades, como, por exemplo, lá na química orgânica, nós vamos ver uma coisa chamada isomeria, não é? Isomeria cis e trans, por exemplo, envolve ligação dupla. Bom, uma outra coisa boa desse modelo é que dá para a gente perceber um pouco que os átomos não são do mesmo tamanho, né? Aqui parece que tudo é do mesmo tamanho, né? Olha para você ver. Parece que tudo é do mesmo tamanho. E aqui dá para a gente fazer átomos de tamanhos diferentes e entender que num compartilhamento de elétron, o elétron tende a ficar próximo mais do elétron negativo. E eu consigo perceber isso também. Agora eu gostaria de... Esse aqui, ó, gente, ó, é muito bom para fazer, tá? Mas melhor do que fazer ele com bolinha de isopor é você usar bala jujuba ou usar goma de mascar, tá? Usa o palito de dente, usa a bala jujuba ou goma de mascar. No final da aula que você apresentou para o seu professor, você junta a galera e come a balinha jujuba, come a bala de mascar aqui, ó. Dá para fazer com ela também. Fica legal pra caramba, já até colorido e não vai sujar a sua mão, igual sujou a minha. E agora esse exemplo aqui, eu gostaria de tratar com esse modelo, dois exemplos aqui. Que é o exemplo do CO e do SO. Olha aqui, ó. CO2, SO2. Por que que um ele é reto e o outro é angular, né? Então percebam, eu coloquei esses saleiros, passei os fios dentro dele, né? E quando eu forço aqui, eu tenho aquela estrutura que a gente falou que é tetraédrico, né? Então eu vou tirar um aqui, ó, que é só um que vai ficar. Que nós temos CO2 e SO2, né? Olha aqui, ó. CO2 e SO2. Estou tirando esse aqui, deixa ele até na minha mão aqui. Por que que o CO2 ele não tem o elétron não ligante? Vou até tirar um aqui, ó. Tirar aqui, ó, esse aqui, ó, elétron não ligante. Vou tirar esses dois. E vou deixar apenas o C e o O. Olha aqui. Ele fica reto, igual está aqui.
Mas se eu coloco um par de elétrons não ligantes, quando eu quero elétrons não ligantes, eu tiro outra parte, tá? Deixo só a tampinha. Quando eu coloco um par de elétrons não ligantes, olha só, ele ocupa espaço aqui, ó, e força a minha ligação a ocupar uma distância maior. E aí ela é angular. Sem o elétron não ligante, ela fica reta, igual ao CO2. Com o par de elétron não ligante, ela fica angular, porque ele ocupa espaço. E esse modelo aqui é muito bom, feito com saleiro, para você explicar numa aula, por exemplo, toda a geometria até 4 átomos, tá bom? Até 4 átomos você consegue fazer uma geometria tetraédrica, tá? Bom, pessoal, eu agradeço demais a participação de vocês aqui. Convido vocês a continuarem assistindo às aulas do Se Liga. Pratique aí a geometria molecular, estude como que ela interfere nas características físico-químicas dos materiais, as propriedades das forças de interações. E continue o Se Liga. As aulas estão disponíveis lá no YouTube, viu? Se você perdeu alguma, vai lá ver. Um abração e até breve.